Mãos, Pai do Senhor. Pode, Senhor, para os irmãos. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Marcos 9, 30. Os irmãos que estiverem aqui com a gente, que puderem ficar de pé. A palavra do Senhor diz assim: E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia. E não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: Se alguém quiser ser primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aos que me enviou. Mas ao que me enviou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pois em Ti encontramos repouso, encontramos descanso, encontramos tranquilidade para a nossa alma. Colocamos diante de Ti, Pai, esta noite, pedimos que o culto seja uma bênção para a glória do Teu nome e que aqueles que estão aqui, que estão em suas residências, sejam abençoados. Pai, frutifique em nosso meio o Espírito da paz, o Espírito da alegria, a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, que ela jorre em nossos corações a água, Senhor, que vai fazermos nadar em Tua presença. Pai amado, Pai querido, estenda as Tuas mãos em nossa direção, o Teu favor em nossa direção. Seja conosco, meu Senhor, durante este culto, em nome de Jesus. Aleluia. Nesta noite feliz, irmão. Neste dia feliz,
neste santo lugar eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, sua paz gozarei. Toca-nos nessa noite, Senhor. Basta que nos toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Aleluias. Nessa noite que vocês podem sentar, irmãos, que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus aqui em suas casas. Não venham para cá, irmãos, não fiquem na expectativa de ver um culto, fiquem na expectativa de receber a presença do Espírito Santo. Não fique preocupado se vai ser bonito o louvor, se a mensagem vai ser boa. Entrega nesta hora a tua alma nas mãos do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu quero desfrutar da tua presença. Eu estou ansioso pela tua presença. Não fique como espectador, mas fique como receptor da unção do Espírito Santo. Vou passar para a irmã Rafaela, está louvando junto com os irmãos aqui na presença do Senhor. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos felizes porque Deus ele tem colocado um ponto final naquilo que tem nos causado dor. No momento, apenas a quarentena. O Senhor está tratando, o tempo de nos encontrarmos novamente, todos está chegando, glória a Deus. Mas nesse momento, você que está na sua casa, você que está aqui, eu não convido você a observar nem participar de nada. Eu convido você a gerar a adoração que o céu merece receber nessa noite. Eu convido você na sua casa a gerar o ambiente de glória onde você está, porque somos nós que atraímos a presença de Deus. Não os instrumentos, não as palavras, mas a nossa vida, a nossa atitude atrai a presença de Deus. Então você que está aqui, se o seu desejo é se colocar de pé, se o seu desejo é adorar de pé, é adorar ajoelhado, é adorar chorando, é adorar cantando, você tem liberdade. E você que está na sua casa, você também tem liberdade, porque o Senhor está aí, o Espírito Santo está do seu lado. E nessa noite eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, começar a aclamar pela presença do Espírito Santo, para que Ele venha levar cativa a sua mente a Ele, para que você possa ser sincero com Deus neste momento.
para que você possa render um culto verdadeiro ao Senhor, para que você possa ser o culto e entregar 100%, porque nada é motivo para nós deixarmos de adorar ao Senhor, para nós deixarmos de glorificar ao Senhor. Que nesse momento você venha começar a clamar pelo crescimento de Deus em você. Comece a falar: Espírito Santo, cresça em mim. Espírito de Deus, cresça em mim. Cresça na minha vida, cresça no meu coração. Em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz a Ti mais uma vez, ó Deus. Na Tua casa, em unidade, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha nos alcançar. Pedindo ao Senhor para que tudo aquilo que possa impedir venha ser descortinado, pois nós temos um desejo enorme de adorar e entregar 100% ao Senhor nessa noite. Não metade, não um pouco, mas 100%. Nós queremos deixar o nosso tudo na Tua presença, não diante de alguém ou de algo, mas diante do Senhor, que é o Deus que nos sonda, que é o Deus que nos vê, é o Deus que nos acompanha a todo momento, é o Deus que nos consola, que nos guia, que nos direciona. Nesse momento nós começamos a clamar: mais de Ti e menos de nós. Mais da Tua presença e menos da nossa altivez. Mais do Teu poder e menos de nossa vergonha. Para que possamos ser sinceros diante do Senhor. Não em prol de atrair a visão de homens, mas a visão do Senhor para nós. É isso que nós queremos nessa noite, Deus. É isso que nós clamamos nessa noite, Senhor. Independente de onde estivermos, nos alcança. Nos alcança, Pai, nos abraça e encha-nos com a Tua presença. Nesse momento nós começamos a nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Senhor, sim, cheios do Senhor, até transbordar. Nós queremos, ó Pai, derramar da Tua presença. Nós queremos ser vaso nas Tuas mãos. Nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Espírito Santo, nos conduz a sermos sinceros diante de Ti nessa noite. Mais de Ti. Peça isso ao Senhor. Diga isso. Mais de Ti. Mais de Ti. Diga isso com força. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Diga que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.
convido você a clamar mais de ti, mais de ti. Diga mais de ti, Jesus. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Não existe nada que se compare àquilo que o Senhor faz conosco, Jesus. Aleluia. Nós queremos nos rasgar por completo diante do Senhor. Nós queremos nos lançar por inteiro diante do Teu altar, Jesus. Nós queremos ser sinceros diante de Ti e dizer: eis-me aqui, o meu coração acessível, a rasgar por inteiro tudo que eu tenho, tudo que eu sou e receber da parte do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Cresça em nós, Jesus, cresça em nós, Jesus. Ore comigo nesse momento. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu
inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga comigo, e se eu passar pelo fogo, diga isso com fé. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver.
pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aonde nós estivermos, se realmente clamarmos pela glória de Deus, ela desce. Ela desce, ela nos abraça. Ela desce, ela nos renova. Ela desce, ela nos consola. Ela desce e nos enche de poder e de unção e de forças para lutar e permanecer, e de forças para lutar e resistir. Ela desce e nos enche de autoridade. Toque em nós de novo, Jesus. Toque em nós de novo, Jesus. De novo, de novo, de novo. De novo, Senhor. Toque em nós de novo, Jesus. Encha-nos de novo, Jesus. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos da tua presença. Existem momentos que não dá vontade de agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito em nós. Não dá vontade de sair da presença dEle nem por um segundo, desconectarmos. Eu não sei você, mas dá para sentir a presença de Jesus. Dá para sentir a brisa suave do Espírito Santo soprando em nós. Aleluia. Essa canção, ela diz que desde quando nós nos encontramos com Jesus, Ele fez tudo novo. E todas as experiências com Ele transformam algo mais dentro de nós. E diz a respeito de se render, a respeito de se humilhar diante do Senhor. Então eu não sei você, não sei se você conhece, mas faça desta canção a Jesus uma sincera oração da sua alma. Fale para Ele o quanto você é grato e o quanto você deseja estar rendido aos pés dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo o Senhor fez.
Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Se você pode, diga isso a Ele. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Aleluia. Somente ao Senhor nós devemos nos render. Somente diante do Todo-Poderoso nós devemos nos prostrar. Somente diante do Deus que nos conhece, que nos sonda, nós realmente devemos nos prostrar. Pois não existe outro capaz de nos dar o que Ele nos deu, que foi a vida. De nos entregar o que Ele nos entrega todo dia, que é uma misericórdia incalculável. Eu não sei você, mas isso já é motivo suficiente para ser grato ao Senhor. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Podemos sentir da Tua presença. Nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo, que já está entre nós, que já está alcançando cada telespectador, ou melhor, cada adorador em seu lar, venha nesse momento abrir o nosso entendimento e nos conduzir à melhor absorção da Tua palavra sobre nós nessa noite. Esconda o Teu Filho atrás da Tua cruz e encha-o de poder e autoridade, para nessa noite falar aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Usa o Teu Filho, ó Deus, usa a vida do Teu servo, do anjo desta igreja, para falar conosco nessa noite. Que seja nesse momento repreendido todo ladrão da palavra.
que vem para tirar o nosso foco, obstruir a nossa mente e ocupar espaço no nosso coração. Nesse momento nós repreendemos, porque o Senhor é o dono desse lugar e é o dono de nossas vidas. Pedimos a Ti, Espírito Santo, esteja todo momento do nosso lado. Fica conosco, fica neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, vamos receber o nosso pastor Rogério, o anjo dessa igreja, que estará ministrando uma palavra poderosa ao nosso coração. Amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Às vezes a gente ouve as coisas, né, e parece que são frases feitas, mas às vezes é a pura realidade. Eu, quando estava vindo em direção aqui, dado momento assim, o coração deu aquele pulo, parece assim, quando eu estava chegando perto, né, da responsabilidade, né, eu senti um pouco o peso da responsabilidade. E é interessante que há vários anos fazendo a mesma coisa, a gente ainda sente ainda esse peso, o peso da responsabilidade, o compromisso com Deus, o convite da palavra de Deus, né? Ele é grande, quando a gente leva a coisa do Senhor a sério. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler até o verso 7. 1 Samuel, capítulo 16, até o verso... Capítulo 16, do 1 até o verso 7. É um prazer muito grande poder estar na casa do Senhor, mesmo tendo que fazer um culto assim para que os irmãos, produzir um culto para que os irmãos sejam abençoados em casa, mas eu fico com a palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu acredito que Deus vai alcançar o seu propósito da mesma forma. E talvez Deus tenha, com certeza, propósitos maiores que os nossos. Então, nós achamos até que estamos perdendo da maneira que a coisa está acontecendo, mas Deus sabe todas as coisas. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, sempre prevalece sobre as situações, porque tudo vai cooperar para o nosso bem. Amém? Então, 1 Samuel 16, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então diz o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem escolheu o Senhor, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã. Porém Samuel disse:
tampouco a este escolheu o Senhor. Vou continuar a leitura. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre comparação. É interessante que isso é uma coisa do homem. O ser humano está o tempo todo fazendo comparação. Talvez você até pense que você não é assim, que você seja diferente, mas não é verdade. O homem está o tempo todo se comparando com outro. Uma mulher, ela vai lá, ela se prepara, ela se arruma, mas depois quando ela chega na festa, a mulher pode estar muito bonita, mas quando chega lá, ela fica olhando para as outras, para se comparar, para ver se realmente ela é mais bonita. Quando saiu de casa, ela fala assim: eu estou arrasando. Mas quando chega no lugar com as outras, ela vai se comparar. E ela compara o cabelo, a roupa, o calçado, a altura do salto, tudo é comparado, porque nós vivemos de comparação. O homem talvez menos nesse aspecto, mas sobre outros aspectos, o homem também se compara com outro. Enfim, o tempo todo o homem faz comparação. Nós fazemos comparação uns com os outros. Os jovens são comparados entre si. Todos fazem comparação. Numa irmandade, os irmãos estão o tempo todo se comparando, olhando como que o pai trata um, como que o pai trata outro, porque o ser humano está o tempo todo preocupado com o outro. Nós, às vezes, ficamos mais preocupados com o outro do que com nós mesmos. Nós acabamos cuidando da vida do outro, o tempo todo, nos mínimos detalhes. Então, já que o homem vive a vida se comparando, quem é melhor, quem é pior, quem é mais inteligente, quem é o mais bonito, infelizmente o ser humano é assim. E às vezes isso chega a prejudicar o homem no seu dia a dia. Porque o ser humano, quando ele fica muito preso a isso, ele parece que ele entra numa situação de querer ser o melhor de todos. E fica difícil, porque o melhor de todos é o Senhor. Nós temos diferença, mas o melhor de todos é o Senhor. Então não é bom o homem ficar preso a isso, a estar se comparando o tempo todo com o outro, porque ele pode ficar se achando ou pode desenvolver um complexo de inferioridade. Porque a partir do momento que ele se compara com o outro, ou ele vai se achar melhor do que o outro, ou ele vai se achar inferior ao outro. E nenhuma das duas coisas serão boas para ele. Se eu me acho superior ao outro, isso é ruim, porque a soberba vai entrar dentro do meu coração. Mas agora, se eu desenvolvo um complexo de inferioridade, isso também é muito ruim, porque eu vou ficar olhando tudo de uma forma negativa. Pois bem, eu nessa noite proponho fazer comparação entre 3 reis. Escolhi 3 reis que reinou sobre o povo de Deus e para comparar a vida desses reis. E depois nós vamos ver como que Deus olhou para esses reis. E vamos provar à luz da palavra que Deus não vê como o homem vê. Já disse a palavra, né? O homem ele olha para o exterior, Deus olha para o coração do homem. Quando o profeta chegou na casa de Jessé, quando ele viu Eliabe, aquele moço bonito e alto, ele falou assim: certamente eu estou diante do ungido do Senhor, é este. Mas o Senhor logo advertiu para ele: não, não é. E diz a palavra que fez passar os 7 filhos dele, nenhum. E o pai já tinha por certo que tinha de ser entre eles. De modo nenhum seria Davi. Eu assim,
Não tem mais ninguém? Ou seja, você me mostrou todos os seus filhos e Deus não indicou nenhum desses. Não é possível, deve ter mais algum filho. Ele falou assim, não, tem um. Certamente deve falar, não, tem um, mas o outro é um menino, é novinho, fica lá apacentando lá. Isso, certamente Deus não vai chamar esse. E o profeta falou, ó, ninguém vai assentar-se à mesa antes desse jovem chegar. Porque agora ele sabia que aquele que entraria por aquela porta, aquele seria realmente aquele a quem Deus havia escolhido. Porque Deus não vê como o homem vê. E nós não só nos comparamos uns com os outros, mas nós também fazemos uma outra coisa. Nós comparamos as pessoas. Nós olhamos para as pessoas e fazemos comparação entre uma e outra. Ah, fulano é melhor por causa disso. Fulano é ruim por causa daquilo. Tem mãe e pai que comete um erro. Compara os filhos e chega às suas conclusões e acaba, agradando mais a um filho do que a outro, dando mais carinho para um filho do que a outro. E os outros percebem e criam uma situação difícil dentro de casa. Por quê? Ninguém quer perder, ninguém quer sair no prejuízo. Então imagine uma mãe, com todos os seus filhos, e todos percebem que a atenção dela está voltada mais para um filho do que para os demais. Existe um filho predileto, porque ela olhou, julgou a situação e elegeu aquele para ser o seu filho predileto. Isso é muito ruim. E nós também olhamos para as pessoas. Olhamos dentro de um grupo e falamos, ó, este é bom, este não é, isso eu quero junto de mim, isso eu não quero, porque você está olhando para o exterior e está chegando às suas conclusões. Nós chegamos à conclusão que fulano merece ser abençoado, merece isso, merece aquilo outro, mas o outro não merece. E às vezes até fica falando assim, gente, por que o pastor tomou essa decisão? Por que o pastor escolheu fulano para trabalhar na equipe dele, logo ele? Por quê? Porque nós fazemos conjecturas e chegamos às nossas próprias conclusões. Muito diferente das conclusões do Senhor. Nós decidimos no nosso coração, na nossa ignorância, quem deve viver e quem deve morrer. Falamos às vezes, não, poxa, fulano era tão bom, Por que ciclano que é tão ruim não foi? O ser humano age assim o tempo todo. E fazemos as nossas contas, olhamos as coisas segundo o aspecto do tempo humano, o crono, e esquecemos do tempo de Deus, Kairos. E chegamos às nossas conclusões, nós achamos que é tempo demais, achamos que é tempo de menos, e como Deus vê isso? Pois bem, eu falei que falaria de 3 reis. Vamos falar sobre o rei Acabe, vamos falar sobre o rei Davi e vamos falar sobre o rei Saul. O primeiro rei de Israel, Saul, o segundo rei de Israel, Davi, e um dos piores reis de Israel, o rei Acabe. Como nós podemos comparar esses reis? Olhando pela ótica humana, você falaria assim, olha, o homem que for segundo o coração de Deus, ele deve ter um reinado muito longo, muito comprido, farto de dias. E o homem que não for segundo o coração de Deus, que não agradar ao Senhor, ele tem que ter um reinado curtinho, reinar algum tempinho e depois sair logo fora, porque já que Deus não se agradou dele, ele não vai continuar. Será que seria assim? Será que seria dessa forma? E observando a palavra de Deus, a gente vai ver que as pessoas que não eram segundo o coração de Deus, não fizeram a coisa certa, Deus deu bastante tempo para eles. Nós às vezes queremos tirar o tempo das pessoas, mas Deus deu bastante tempo para eles. Pessoas pecadores. Então nós vemos, vamos olhar para a história, aí você vai ver quanto tempo Saul reinou. Saul era um homem que viveu uma vida contrariando ao Senhor.
ele era um homem de muita precipitação. Então Saul, o que ele fez? Um dos erros que ele cometeu, ele foi oferecer sacrifício no lugar do sacerdote, no lugar do profeta. Ele tinha de ir para a batalha e achava que Samuel estava demorando, não ia chegar em tempo, pegou, se organizou lá, ele mesmo ofereceu o sacrifício. E quando o profeta Samuel retorna, ele repreende a Saul. Ele fala: o que você fez, Saul? Ah, não, que a gente tinha ido para a guerra, o profeta estava demorando, eu mesmo ofereci sacrifício ao Senhor. Ele repreendeu e falou assim: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Você sacrificou, o rei sacrificou, mas ele não obedeceu. Ele não fez aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Então nós vemos aqui um erro de precipitação. Se eu não estou enganado, outra vez, ele estava na batalha também, ele fez um voto lá. Se eu estiver errado, depois os irmãos podem me ajudar. Ele faz um voto, ele proclama um jejum, que ninguém deveria se alimentar. E os homens ali cansados, na guerra, naquela luta, foi Davi que fez isso. Depois nós vamos observar. Eu sei que acontece o quê? Um dos filhos dele parece que pega uma espada, lança no mel e se alimenta. E quebra o voto que ele fez. A pastora falou que acha que foi Davi. Eu acho que foi Saul. Amém? Então nós vemos ele sempre se precipitando. Ele se precipitou também quando o Senhor, deu uma advertência para ele, e Samuel fala com ele. Ele faz o quê? Ele pega os vestidos de Samuel e segura. E quando ele segura o vestido de Samuel, Samuel embala para andar, parte do vestido de Samuel fica nas mãos dele. Ele fala assim: hoje seria confirmado o seu reino. Ele se precipitou mais uma vez e perdeu a bênção do Senhor. Por causa da vida que Saul levava, Deus parou de falar com Saul. Sabe, quando a pessoa vive desordenadamente, Deus para de falar com ele, porque Deus não tem obrigação de falar com o rebelde. Então Deus parou de falar com Saul. Deus não falava mais com Saul. E coisa muito triste, você não ouvir mais a voz de Deus. Deus não querer mais assunto com você. E o que ele fez? Em vez de ele ficar aguardando, ele tentar se reconciliar, se aproximar de Deus, o que ele faz quando ele não consegue mais ouvir a voz de Deus? Obrigado. Quando ele não consegue mais ouvir a voz de Deus, ele vai lá, ele procura uma mulher com espírito de adivinha, que consulta os mortos. Mais uma vez ele se precipitando. Olha, ele vai lá e vai consultar os mortos, sendo que essa mulher, por ordem do próprio rei, já deveria estar morta. Alguém poupou essa mulher. E ele vai exatamente a essa mulher para um espírito de adivinhação. E ali o espírito engana ele. E vamos ver que lá na frente, isso vai gerar morte para ele. E um homem morre distante do Senhor. Então Saul cometeu alguns erros. Mas quanto tempo Saul reinou sobre Israel? Saul reinou 42 anos. Sabe o que é viver 42 anos reinando sobre uma nação? É tempo demais, irmãos. Os nossos governantes levam 4 anos governando e nós achamos que é muito suportar 4 anos. E Saul levou 42 anos reinando sobre Israel. Mais que Davi e mais do que Acabe. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, reinou 40 anos. 2 anos a menos. Alguns estudiosos dizem que ele reinou 40 anos e 6 meses. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel. Pela lógica humana, Davi deveria ter mais tempo do que Saul, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas não, Davi reinou 40, Saul reinou 42. E Acabe, um homem mau, entrou para a história como um dos piores homens de Israel, um dos piores reis de Israel. Um homem que se envolveu com idolatria, com prostituição, com tudo de errado ele se envolveu, culpado da morte de muitos inocentes, perseguiu os profetas do Senhor, era um homem ruim,
o homem que foi enfeitiçado por sua esposa, a mulher era ruim, a Jezabel, e ele fazia todos os desejos do coração daquela mulher. Ele teve um péssimo reinado. No entanto, o povo teve que aturar ele durante 22 anos. Durante 22 anos, Acabe reinou sobre Israel. Mas eu quero dizer uma coisa que eu costumo afirmar sempre. O melhor não é como a coisa começa. O melhor, irmãos, é como a coisa termina. Às vezes você olha alguém vivendo sua trajetória de vida, parece que está se dando bem na história. Você olha um homem como Saul, reinando durante 42 anos, parece que ele está se dando bem. Fez o que era errado diante do Senhor e no final está se dando bem. Será que está se dando bem? Aí você vê um rei Acabe, né? Imagine depois de 20 anos Acabe reinando, o povo devia estar já quase desacreditado. Olha só, onde está Deus? Um homem desse tão ruim, está reinando e Deus continua poupando a vida dele. Por que os inimigos dele não o matam? Esse homem está reinando. E 22 anos aquele homem reinou. Um reinou 42, outro reinou 40 e outro reinou 22 anos. Todos eles cometeram erros. Como eu falei dos pecados de Saul, falei dos pecados de Acabe, mas tem um rei que é o rei segundo o coração de Deus. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Então eu estava certo. Obrigado. O pastor está confirmando que realmente, né, foi filho de Saul que usou da sua espada e lançou mão do mel quando tinha sido proclamado um jejum. Quebrou o voto que fez. Então, irmãos, o que acontece? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se for comparar os pecados de Davi com os pecados de Saul, você poderia até eleger Saul como um homem segundo o coração de Deus. Teve coisas que Davi fez que Saul não fez. Com Acabe não se compara. Acabe foi um rei tão ruim que estava longe de comparação. Ele era ruim, ele era péssimo. Mas Davi e Saul, você olha assim, você dá para falar assim, não, acho que Saul pode ser eleito como o melhor rei. Vendo na ótica humana, vendo como o homem vê. Mas Deus olha para o interior, Deus olha para o coração. E Deus falou que Davi era o homem segundo o coração dele. Mas Davi matou, Davi adulterou. Davi, quando teve fome, entrou com seus homens no templo e comeu das coisas que era sagrada. Davi fez muita coisa. Ele só não fez mais coisa porque Deus não deixou. Nós vemos no episódio, né, da casa de Nabal, quando Nabal ele nega alimento para os homens de Davi. Davi fica enfurecido e Davi fica disposto a entrar na propriedade dele e tomar tudo e matar tudo, homens, mulheres, crianças, animais, fazer uma destruição. O coração dele ficou cheio de ira. Mas Deus, né, usa aquela mulher sábia e ela muda a situação. Ela vai diante de Davi, se humilha, pede compaixão, e Deus tem compaixão daquela família. Deus tem compaixão de Davi, porque senão era mais sangue em suas mãos. Então Davi era um homem assim, vivia dessa forma. Davi pegou um dos seus homens mais fiéis e botou ele na linha de frente para morrer, para cobrir o seu pecado de adultério. O seu servo Urias. E, no entanto, Deus chama Davi de um homem segundo o coração dele. Está entendendo como que nós fazemos juízo errado? Você olha para alguém, você fala, esse aí não vai nem entrar no céu. Será que não? Ou será que é você que não vai entrar no céu? A gente está fazendo juízo do outro, né? Mas devemos estar preocupados. Quem que não vai entrar no céu? Quem que não vai herdar a vida eterna? É o outro ou sou eu que não vou? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê de uma maneira muito diferente. Mas é muito importante você ter a sua vida nas mãos do Senhor, porque Deus ele trata o tempo todo. Deus ele fez uma aliança com Davi, fez uma aliança eterna. O reino de Saul acabou, o reino de Acabe acabou,
mas ele fez uma aliança eterna com Davi, e nós vemos que o que acontece, o Senhor Jesus Cristo, ele vem da linhagem de Davi, confirmando aquilo que o Senhor havia prometido para ele. Nós vemos que o sucessor de Davi, Salomão, ele tem um reinado próspero e um reinado de paz, uma ausência de guerra. Ele fazia apenas aliança, mas tinha bastante prosperidade e paz. Davi teve que lutar muito. Davi desejou construir um templo para o Senhor, mas não foi permitido, porque suas mãos eram contaminadas de sangue. Mas nem por isso ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha coisas que só Deus poderia. Glória a Deus. Deus não vê como o homem vê. O homem vê tudo errado e acha que está certo. Deus não. Deus, quando ele aponta e fala que está certo, é porque está certo mesmo. Deus não permitiu Davi construir um templo para ele, mas permitiu que o seu sucessor, Salomão, construísse um templo para o Senhor. Davi, você não vai, mas o seu filho pode construir. A bênção não saiu da casa dele, a bênção continuou dentro da casa de Davi. Um homem que errava, mas que sempre se voltava para Deus. O segredo da nossa vida não é viver uma vida sem erro, é viver uma vida sempre se voltando para o Senhor. Você comete um erro aqui e ali, mas volte correndo para o Senhor. Não deixa o erro te destruir. Como diz a palavra, né? Irai-vos e não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem gente que peca, não é porque ficou com raivinha, porque ficou irado, porque alguém o aborreceu, mas sabe por que peca? É porque não obedece a palavra do Senhor. Ela ira e leva aquilo por dias, por meses. Tem pessoas que estão há anos para liberar o perdão para alguém. Não consegue liberar o perdão para aquela parte que ofendeu. Esse está em pecado, esse está em desgraça. Mas se alguém te ofender e você ficar irado, mas no outro dia você lavou a sua alma, você já liberou perdão, está tudo em paz, é como se aquilo não acontecesse perante o Senhor, porque você vai ser perdoado pelos seus pecados. E já agora finalizando essa mensagem, como eu disse, nós ficamos comparando as vidas, e eu trouxe hoje a comparação de 3 reis. Quando esses reis nasceram, de repente foram todos iguais. Tiveram uma infância, foram crianças normais que brincaram dentro das suas famílias, cresceram, passaram suas adolescências e depois se tornaram homem, e aí cada um fez aquilo que achava ser certo. Viveu diante do Senhor como achava que era certo, como queria viver. Mas a vida nossa, ela é curta. Chega um momento que Deus encerra a nossa carreira, porque o homem sabe que depois que ele nasce, a morte é certa. Muita gente ignora isso, mas a morte ela nos espera. Quanto mais passa o tempo, mais perto nós estamos de morrer ou de estar com Deus. E eu quero finalizar falando do final da vida desses 3 reis. O homem pode olhar para o tempo e falar assim, não, o que foi mais abençoado foi o que teve mais tempo, será? O que foi menos abençoado foi o que teve menos tempo. Será que foi isso? Como eles terminaram os seus dias? O importante é como você vai terminar os seus dias. Hoje pela manhã, nós falávamos sobre o ladrão ali na cruz. Haviam 2 homens. Um seguiu o seu curso de perdição e outro disse para o seu Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E esse teve o quadro da sua vida totalmente modificado. Porque a resposta que o Senhor deu para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem que viveu a vida toda errada e agora no final ele se acerta com Deus e o Senhor libera a bênção para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não era um homem todo certinho, mas era um homem que no seu último momento ele encerrou bem a sua carreira. Encerrou a sua carreira certo com Deus. O que aconteceu com Saul? Saul errou até o final. E o que aconteceu com ele? Ele tem
uma morte, né, que não é, né, das melhores, não é gloriosa, né, para um rei. Ele foi para a batalha em desobediência à palavra do Senhor, porque o Senhor não era com ele, e lá na batalha ele pereceu na batalha. Foi para uma batalha e não voltou mais. Foi atingido mortalmente. Foi um grande guerreiro, mas como ele morreu? Morreu dessa forma, nas mãos de um adversário. Acabe, a mesma coisa. Não era para ele ir para a batalha, porque ele não tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele, Deus não tinha confirmado, Deus não usou nenhum homem para falar, né? Deus levantou um homem para falar a verdade e ele não aceitou a verdade. Ele vai para a batalha e lá ele morre. Já falei sobre isso aqui numa das mensagens. Ele tentou se esconder de Deus, ele tentou se disfarçar como uma pessoa comum, mas isso não impediu que ele fosse atingido, porque ele estava fora dos propósitos de Deus. Aí você olha como que morreu Davi. Davi morreu farto de dias, já cansado, já idoso, morreu de uma forma bem natural. Morreu de cansaço, morreu de velhice. Mas um homem que viveu o tempo todo na guerra, ele não teve o seu sangue derramado pelas mãos do inimigo. Morreu com dignidade. Teve tempo de fazer escolhas no seu reino. Teve tempo de intervir na sucessão do seu reino. Um filho ia tomar o lugar do outro, ele interviu em tempo. Ele arrumou a situação, deu os conselhos finais para os seus filhos. Porque era um homem segundo o coração de Deus. Deus estava no controle da vida dele. E nós podemos encerrar essa mensagem dizendo para você a seguinte coisa: cuidado com a comparação. Deus não vê como você vê. O que você acha que é vantajoso, Deus olha e diz que não. Mas uma coisa é certa: o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Tem gente que fala assim: olha, eu era uma bênção na igreja. Era, e por que não é mais? Porque o importante não é você, no passado, ter sido uma bênção. O importante é você terminar os seus dias na presença do Senhor. É você afirmar como homem de Deus, né, que todos os meus dias possam ser contados na tua presença. Então que o seu final seja na presença do Senhor, sem retroceder. E ter uma despedida digna de um servo, uma serva do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Davi teve um final com dignidade. Porque o tempo todo ele foi um homem voltado para Deus. Cometia pecado, mas tinha um coração voltado para o Senhor. Um homem dedicado à adoração, amava as coisas do Senhor. E isso pesou no seu coração. Por isso ele teve a aprovação de Deus. Que nós venhamos viver uma vida de modo a ter a aprovação do Senhor. Não importa se os homens olharem para você e achar que você é um pecador, mas Deus tem que olhar para você e ver algo que lhe agrade. Porque assim foi com Davi. Ele olhou para Davi e falou assim: não, esse é um homem segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um culto. Nós somos gratos pela vida das pessoas que têm nos acompanhado, tanto as poucas pessoas no templo, como as pessoas que estão à distância. Que Deus te abençoe grandemente. Eu acredito que nós estamos chegando na reta final desse todo, né, de quarentena mais severa. Acreditamos, né, que talvez já nos próximos cultos, né, pastor, daqui já alguns dias, com alguns cuidados, né, já possamos estar com a igreja, né, de portas abertas, sempre preservando o cuidado, tá? O cuidado com a higiene, o álcool em gel, a máscara, tudo isso precisa ser mantido. Nós acreditamos que vamos trabalhar, né, com a quantidade de pessoas reduzida, capacidade de 30% da igreja, 30% de aglomeração. Amém. O pastor está avisando que a gente vai continuar transmitindo os cultos,
mas apenas o de domingo, o culto de domingo e a escola bíblica. Agora, o culto de terça-feira e de quinta-feira, já partindo para uma normalidade, a gente não vai estar mais transmitindo, porque as pessoas vão ter a oportunidade de estar na casa do Senhor. Não, a gente vai ter todos os cuidados. A gente vai ter todos os cuidados, né? E os diáconos vão estar nos ajudando, né? Trabalhando aí na obra do Senhor, né? Fazendo o papel de organizar as pessoas no banco com o distanciamento necessário. Vamos fazer tudo direitinho, né? Para estar cumprindo com a lei. Amém? Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Está aqui, né, um pedido de oração. Aniversário de casamento dos nossos irmãos, irmão João Batista e nossa irmã de Lamar. Amém? Está fazendo quando o aniversário de casamento? Quando? Fez ontem. Que bênção. Amém? Então nós vamos estar orando ao Senhor e assim finalizando com dessa noite. Convidar os irmãos para vir à frente. Diácono João Batista, diaconisa de Lamar, e nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Amém? A gente estava falando, né, do valor da... Vai se aproximar, irmãos. A gente estava falando, né, do valor do casamento. Tem pessoas que não acreditam no casamento, mas eu louvo a Deus, né, porque diácono João Batista, diaconisa de Lamar, né, eles valorizam muito o casamento, comemoram, né, cada data eles têm valorizado, isso é bom demais. Irmãos, casamento é um presente de Deus, amém? A pastora Adriana vai estar orando pela vida do casal, amém? Não, o casal não. Casal é uma só carne. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela união dos teus servos, irmão João Batista, irmã de Lamar. A união do casamento, Senhor, é uma bênção. Deus, sabemos o quão difícil é convivermos um com o outro. Quantas diferenças existem e quantas coisas eles enfrentaram ao longo desses 28 anos. Não foram poucas as batalhas, não foram poucas as lutas, pelo contrário. Mas sei que o Senhor tem sustentado o teu servo, a tua serva. A tua palavra diz, até aqui os ajudou o Senhor. Eu creio, Senhor, que esta palavra é para a vida deles. Assim como o Senhor tem sido fiel no meio do teu povo, da igreja, o Senhor tem sido fiel na vida daqueles casais que honraram as suas vidas com seus casamentos, respeitando um ao outro, e que essa união perdure até que a morte os separe. Abençoa esse casal, dê sabedoria, direcionamento, dê paciência, Senhor, para que eles possam conviver com as diferenças e que eles sejam muito abençoados, que eles prosperem nesse relacionamento, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida dos teus servos, por aqueles que têm nos acompanhado, Senhor, que sejam abençoados pelo Senhor, com toda sorte de bênção. Pai, oramos por aqueles que estão passando por lutas neste momento. O Senhor, ó Pai, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Que essas vidas que neste momento, ó Pai, estão precisando
de um socorro do Senhor, que as suas mãos santas e poderosas possa alcançar as suas vidas, para entregar a bênção que eles tanto precisam neste momento. Pai, muito obrigado por tudo. Guarda, Senhor, todas as famílias, guarda todos os lares, nos livra, meu Pai, dessa enfermidade, desse vírus tão cruel, Senhor, que tem feito destruição pelo mundo afora. Tenha compaixão de nós, cobre-nos com teu sangue, para que haja livramento em nossa casa, livramento em nossa família. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Oramos também, ó Pai, pelas autoridades, que o Senhor venha abençoar cada uma delas, do presidente da República ao prefeito da cidade, que eles sejam orientados pelo Senhor, instrumento nas mãos de Deus, para prover para o povo aquilo que é o melhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Ser conosco, continua nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.